estamos de volta com o nosso Vida e Saúde, hoje especial, ao vivo e em cores, para todo o Brasil, aqui pela rede Século XXI. O mundo lá fora está dançando, tem muita chuva aqui, gente. Eu estou fazendo um programa, mas tem uma chuva caindo aqui, não sei se no seu estado aqui, mas em São Paulo, sim, está sendo bastante castigado, viu? Mas hoje nós estamos falando sobre cura interior, gente, cura interior, essa necessidade. A gente sabe que a gente tem que lutar muitas vezes contra as três forças que temos dentro de nós, viu? Três forças que nos oprimem, que nos escravizam, que nos diminuem e que nos maltratam, que é justamente a primeira força, essa tendência, essa inclinação que nós temos do nosso próprio pecado, ou seja, essa força, essa inclinação que a gente tem. Você viu como nós somos fáceis como isso acontece de uma maneira simples e ao mesmo tempo veloz. A gente tem essa inclinação de falar mal das pessoas, de fofocar, de fazer intriga, de maledicência, difamação. Ou seja, a gente tem que vencer esta inclinação, essa força do mal que infelizmente está em nós. Está em nós, a gente tem que vencer isso, é uma luta diária para a gente não se contaminar, essa é a palavra, não se contaminar com essas tendências que a gente vê, essa inclinação natural, não digo natural porque não é de Deus, mas que o pecado, a concupiscência, enfim, faz brotar em nós, viu? A outra força é justamente essa mentalidade mundana, onde tudo é fácil, se pode tudo, importante ser feliz, enfim. Ou seja, há uma mentalidade, é uma cultura, né, que faz com que a gente se acostume com o pecado e ache que o pecado é normal, e não é. Então há essa mentalidade, a gente tem que ficar atento. E a outra força, é claro, o próprio inimigo que coloca, né, que nos alfineta, que nos espeta, justamente assim que a gente tem que vencer. As suas ciladas, armadilhas que nos prendem, que nos escravizam, que fazem com que a gente assim separe, brigue, faça intriga, enfim, guarde mágoa, rancor, ressentimento. São forças do mal que, infelizmente, assim, ele está querendo nos espetar e a gente tem que ficar muito atento. Hoje estamos falando sobre cura interior, reforço mais uma vez que nós estamos ao vivo e nós vamos fazer um sorteio daqui um pouquinho, gente, no final do programa, para as pessoas que estão ligando, são 10 itens aqui para os novos sócios. Aliás, eu quero incentivar aqui as pessoas que estão ligando, por exemplo, a Claudete Catão de Oliveira, de Novo Airão, lá na Amazonas. Ela merece ou não merece uma salva de palmas, equipe? Claro que merece. Acabou de ficar sócia, né? Acabou de ficar sócia e já está participando do sorteio aqui, viu? Sorteio pela ligação e sorteio pelo sócio. A Maria Pimentel de Miranda de Caldas do Jorro, é isso, na Bahia, ligou para a gente e ficou sócia. O que ela merece, super time? Que maravilha! Já temos 2 pessoas aqui sócias, sim. Queremos mais. Vá ligando para a gente, 19 3871 9620. E aqui todas as ligações, 9 itens aqui que a gente vai sortear também para as pessoas que estão ligando durante o programa. O diretor, tem ligação? Tem ligação. Então, quando tem ligação, a gente para de falar aqui para atender o nosso santo povo de Deus. Alô, boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Quem está falando? Regilda Silva Almeida, aqui de Barra do Choça, na Bahia. Na Bahia, como é que é? É Regilda, é isso, né? Regilda Silva Almeida. Gilda. Seja muito bem-vinda, que honra, né? Que honra estar com a senhora, que honra ser recebido aí na sua casa. E a senhora também é muito bem-vinda aqui, viu, querida? Né? Eu sou sócia aí há 8 anos aí na associação. Olha que maravilha, que Deus Jesus. abençoe, viu? Ô, dona Gilda, aqui que a senhora está acompanhando o programa com a graça de Deus e a senhora não pegou o telefone e começou a descasar, era operadora 19 3871 9620 em vão. A senhora ligou, está ligando aqui, porque ou quer fazer um pedido de oração, ou quer contar alguma coisa aí da sua vida, alguma dificuldade, ou quer pedir ajuda aí para, né? O que motivou a senhora a ligar para a gente? Eu quero contar, padre, uma situação assim, que está acontecendo comigo. Certo. É porque eu sou uma pessoa muito católica, graças a Deus. Amém, amém. Vou às missas, vou na missa, nas igrejas, quase a semana toda, participo de missa, certo. Participo de tudo da igreja. Eu sou do grupo da Legião de Maria. Parabéns, viu? Bem comprometida. Participo de toda. E eu tenho uma depressão nervosa.
E na minha casa é todo mundo unido, eu com meu esposo, meus filhos, ninguém tem desunião, todo mundo é unido, graças a Deus. E eu não carrego mágoa de ninguém, pai. Graças a Não tenho Deus, que mágoa bom. de ninguém no meu coração, graças a Deus. E sabe por quê? Porque a senhora tem fé, E a senhora tem espiritualidade, a senhora é uma mulher de oração. E quando a gente tem uma graças a espiritualidade Deus. onde a gente se apega, né, nessa vida espiritual, nessa força da oração, uma vida eucarística de oração, o resultado acontece, as coisas aparecem, que é a união na casa, que é a harmonia, que é a bênção, que é a paz. Graças a Deus, ou seja, a senhora com o seu esposo, se são os alicerces dessa espiritualidade na sua casa. Parabéns, viu? Pois é, e eu quero falar para o senhor que o que está acontecendo comigo é porque eu tenho, igual eu falei para o senhor, eu tenho muita fé em Deus Certo. e a Deus não tem mágoa de ninguém, mas eu tenho um problema de pressão nervosa e eu ouço vozes, padre. Às vezes eu ouço vozes, coisas boas e coisas ruins, aí eu fico preocupada demais com essas vozes que eu Certo. ouço. Porque eu sou uma pessoa muito católica, eu sou devota das mãos sanitárias de Jesus e eu ouço essas vozes, coisas ruins. Aí eu fico pensando, por que isso? Então, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora. Tem outras situações também, outras pessoas que talvez passam pela mesma situação que a senhora está passando. Ou seja, a gente vai pedir nesse momento essa cura interior. A senhora é uma pessoa de fé, a senhora é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de oração, uma pessoa de Eucaristia, uma pessoa assim, mas de repente tem alguma coisa acontecendo, enfim, que está ouvindo voz. Então a gente vai pedir hoje a graça, a luz, a cura do Espírito Santo de Deus, para que Deus lhe dê esse discernimento necessário, essa fortaleza necessária, essa cura necessária, que a partir de hoje, com a graça de Deus, essas coisas que preocupam a senhora, que até chegam a perturbar a sua paz, a sua harmonia, apesar, como a senhora falou, ser uma pessoa religiosa, e graças a Deus, é graças a isso que a senhora consegue se curar tudo isso, entender tudo isso e não entrar em desespero. Então, que o Espírito Santo, a partir de hoje, lhe dê essa graça, essa vitória, essa fortaleza, para que essas vozes que a senhora tem escutado, que estão perturbando o seu interior, que o Senhor Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus lhe dê essa graça, dessa vitória, dessa cura, e que é pela força do alto, a partir de hoje, por honra e glória, pela graça do nosso Deus que está vivo, que o sangue derramado na cruz, que a senhora possa ser libertada dessas vozes e a partir de hoje possa viver essa serenidade, essa fortaleza, essa cura física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois é, pai. Toma posse disso. Toma posse a partir de hoje disso. A senhora, graças a Deus, é uma pessoa de fé, de oração. Isso, creia, toma posse que a partir de hoje, com a graça de Deus, e se preciso fazer um tratamento, faça, mas assim não deixa isso ainda perturbar a sua harmonia interior, viu, querida? Que Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe. É isso, gente, é isso. São situações que acontecem, a pessoa de fé, a pessoa de oração, mas às vezes são situações assim que estão acontecendo, que estão se arrastando, que estão prejudicando e ela merece ser curada, ela merece essa harmonia, merece essa cura física, essa cura espiritual. Vai ligando, 19-3871-9620, que é para você participar e interagir conosco hoje. O assunto é cura interior, né? Então a gente viu que o perdão é uma grande ferramenta, gente. O perdão é uma grande ferramenta. Eu prometi que eu ia contar uma história. Você sabe que eu visito o Brasil inteiro com esse projeto Caravana da Vida, rezando a Missa Saúde. Já foram 1.502 cidades que eu já visitei. O Brasil tem 5.570 municípios. Eu já fui em 1.502. Mas eu quero chamar a atenção, não estou aqui me gabando das cidades, enfim, é missão. Deus confiou e tem que visitar mais, né? Mas uma vez, eu fui chamado numa cidade, eu não vou dizer a cidade, só vou dizer a situação para, né? Tinha nessa cidade, quando eu fui, o padre lá, ele falou assim, eu fui rezar a missa da saúde, a missa da família, e tinha uma situação de dois irmãos que eram conhecidos, essa situação era conhecida na cidade, dois irmãos que não se davam, viviam uma intriga enorme, por muitos anos, uma intriga, dois irmãos que não se davam. E se ambos religiosos, muito religiosos, católicos,
E no domingo, por exemplo, tinha 2 missas, uma de manhã e uma à noite. Se um fosse de manhã, o outro iria à noite, para não ter o perigo de se encontrarem. Então, essa situação era conhecida na cidade, muito conhecida na cidade. E eu fui chamado para rezar a missa. E no dia que eu fui lá rezar a missa, o padre decidiu que não ia fazer 2 missas, ia só ter uma missa à tarde num ginásio de esporte. Então, não ia ter 2 missas paroquiais, só uma missa às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, num ginásio de esportes, onde eu fui rezar. Então, não tinha. E como eles sempre foram homens de muita oração, eles estavam nessa missa. Aqueles 2 irmãos estavam na missa naquele dia, no ginásio de esportes. Só que um sentou bem ali na frente, ali perto do altar, e outro estava lá no fundo, lá no final, lá na porta de saída. Um ali perto do altar e outro na porta de saída. Os 2 irmãos estavam. E aí, como era uma situação super conhecida na cidade inteira, o padre falou assim: Frei, os 2 irmãos estão ali. Os dois irmãos estão na missa. E olha só, a graça de Deus. O Evangelho falava justamente sobre o perdão. Quantas vezes eu devo perdoar? E eu comecei a falar sobre o perdão. Comecei a falar sobre a necessidade do perdão. O perdão como um passaporte, um documento, porque no céu não entra quem não perdoa. No céu não entra quem não perdoa. Eu comecei a falar do perdão, da necessidade do perdão, o perdão, aquilo que eu falei para você agora há pouco, quem não perdoa atrai doença física, atrai doença da alma, dá ponto para o inimigo fica contente, batendo palma cada vez que a gente não perdoa, enfim, ou seja, e quem não perdoa compromete a nossa salvação, quem não perdoa compromete a sua própria salvação, porque no céu, para entrar no céu, né, a gente tem que saber perdoar. Cristo veio até nós para perdoar a humanidade dos seus pecados. E comecei a falar sobre o perdão e comecei a dizer assim: olha, não deixe para depois, não deixe para depois, se você tiver a oportunidade agora, a ocasião é agora, de você se reconciliar com o teu irmão, com o teu próximo, não deixa para depois, porque de repente você está vivendo essa emoção, está sendo tocado pela graça de Deus agora, e isso eu digo para você que está acompanhando o Vídeo Saúde agora, se você está sendo tocado pela graça de perdoar alguém, não deixa para depois, porque Jesus disse assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Só seremos perdoados se perdoarmos, só seremos perdoados se perdoarmos, não tem outro caminho. Então, se você também está sendo tocado agora, né, é o momento. Eu comecei a falar assim: é o momento de você, nessa missa, de você dar o perdão. Esquecer o que aconteceu, para que guardar mágoas? Para que continuar essa história de ressentimento, de mágoa aí na tua vida? Por que comprometer a tua salvação? Por que comprometer a tua salvação se você pode dar hoje o perdão? Gente querida, gente amada, gente de Deus. De repente, o irmão mais velho se levanta lá da porta de saída, ele se levanta e começa a caminhar. Tinha um espaço, né, no ginásio de esportes lotado. Tinha um corredor. O irmão mais velho começa a caminhar pelo corredor, vindo lá do final. Faz um sinal para o irmão mais novo, que estava sentado ali na frente, o que estava sentado ali na frente. Olha, o teu irmão está lá caminhando, é o teu irmão. O outro vira para trás e vê que é o irmão. O irmão mais novo, minha gente, ele se levanta. Ele se levanta. E os dois começam a caminhar, um em direção ao outro. E de repente os dois se encontram. O mais velho abre os braços e em prantos, aquilo se termina num grande abraço. O ginásio inteiro, eu, o padre, todo mundo começamos a chorar. O ginásio inteiro, recordando isso também me emociona. Recordando disso também, ainda hoje me emociona, porque eu vi isso acontecer. O ginásio inteiro se levanta e começa a aplaudir. E os dois irmãos naquele abraço demorado. Sabe quanto tempo fazia que eles não se conversavam? Eles não viram o filho do outro crescer, casar, ter sobrinhos, netos, etc. Não. 45 anos durou essa inimizade.
45 anos que eles não se conversavam, morando na mesma cidade, famílias próximas, porque alguma coisa aconteceu. 45 anos, essa inimizade, que acabou naquela missa, naquele abraço reconciliador. Eu pergunto para você hoje, talvez seja a hora de você não demorar tanto. Eu voltei para casa, só para concluir essa história, eu voltei para casa. E aí o padre me ligou uma semana depois para me dar uma notícia, que aquilo mexeu com a cidade inteira. A alegria, a festa, né? Ou seja, porque daí vieram sobrinhos, vieram netos, vieram famílias, enfim. O padre me contou depois, essa alegria da família, mas que algo aconteceu. Uma semana depois, o irmão mais velho havia falecido. Estava faltando aquilo, para completar o ciclo da vida. Então não espere, não deixa para amanhã aquilo que você pode hoje oferecer, um perdão para alguém. Isso é cura interior, isso é salvação. Tem ligação, diretor? Tem ligação, então vamos atender, o santo povo de Deus merece, aqui tem vez, tem voz. Alô, boa noite. Boa noite. Alô? Alô, boa noite, eu sei que quem está do outro lado da linha é Neuma, é isso? Caiu a ligação, né? Então, olha, a gente vai para o intervalo rapidinho e depois, se Deus quiser, a gente vai entrar em contato com a Neuma para ela contar um pouquinho essa história, viu? Esse é o Vídeo Saúde, hoje especial, falando de cura interior. A gente volta já.